Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para poder conversar com vocês um pouquinho a respeito de história, dessa vez de uma forma online, né? E espero que vocês estejam tendo uma quarentena bem tranquila. Não esqueçam de lavar as mãos, passar álcool gel, ter a higienização é muito importante para combater essa proliferação desses vírus, né? Mas bora lá! Nas últimas aulas, desde o início, nós estávamos trabalhando com uma questão muito importante, que é a revolução. Os conceitos de revolução, como que essa revolução possa ser então tratada diante de diversas situações. E pelo que eu me lembro, a última coisa que vocês fizeram foi então trazer esse conceito de revolução para dentro da sociedade brasileira. Essa sociedade brasileira desenvolveu, então, diversas formas de tratar a revolução em si. E como que a gente pode, então, perceber isso numa prática maior? Vamos pensar, então, né? Uma das questões que nós temos é como que essa revolução foi empregada. E nós temos o iluminismo, que é uma fonte revolucionária muito importante para desenvolver os nossos trabalhos. Primeira coisa, vamos lembrar aqui, olha só, revolução, ela serve para mudar alguma coisa, ela serve para que possa então desenvolver alguma coisa, voltar o que era antes e até mesmo se manter como está. Toda revolução ela deve ser tratada como uma forma para poder construir novas formas de pensar, de uma maneira ampla, global, né? Então, algo que seja tratado de uma forma menor não pode ser considerado uma revolução, né? Ou até mesmo apenas uma revolta. Porém, para que a gente possa trazer esse conceito revolucionário dentro de uma forma mais ampla, a gente precisa sempre lembrar como que a gente vai então conseguir distinguir se essa forma de mudança foi numa estrutura macro ou numa estrutura micro, né? No livro de vocês só vai falar de revolução iluminista só no capítulo 3. A gente ainda não terminou o capítulo 2, não é mesmo? Mas a gente tem que lembrar uma coisa. A história, ela não é uma coisa que a gente deve seguir de forma linear. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, por isso, eu vou para vocês lá no capítulo 3 e retorno no capítulo 2 mais tarde, ok? E aí, então, olha só. Quando a gente trata a ideia de iluminismo, o próprio nome mesmo já traz para a gente uma ideia de quê? De iluminar. Então, ideia, não é mesmo? E com isso, a gente traz uma situação que o livro de vocês coloca como a revolução das ideias. E o que faz essa revolução das ideias ser então tratada como algo voltado para o iluminismo? Primeiro, o que precisava mudar de uma forma significativa para poder então ter essa revolução das ideias? Primeira coisa, vamos pensar aqui comigo. Olha só, nós temos aí uma sociedade em transição, não é? Sociedade que nós vimos que transitou da Idade Média para a Idade Moderna, e na Idade Moderna nós temos um questionamento muito grande da sociedade para o poder político. Então nós temos aí uma série de medidas políticas em que a sociedade vai querer mudar. E aí então o próprio sistema econômico político vai ser necessário uma mudança, e essas mudanças não vão vir através de uma forma radical, através de brigas, através de guerras dessa vez. Essa mudança vai vir através das ideias. Uma das coisas que nós vamos ter que pensar, quem que governava as cidades, quem que governava os países, as monarquias nacionais. Nós temos aí os reis, que eram então absolutistas. Eu tenho até um cedro, ó.
que eram então absolutistas. Quando a gente fala de um rei absolutista, nós estamos falando de um rei que vai estar, como eu posso dizer para vocês, com todos os poderes às suas mãos. Ele então exerce o poder executivo, legislativo e judiciário, né? E aí, gente, ele não dá voz para o povo, ele não dá voz para um parlamento, ele não dá voz para um ministério. E isso faz com que, então, ele seja dotado de todas as decisões. E mesmo que isso não vá influenciar o povo a contribuir com as decisões, mas vai fazer com que as ideias do rei sejam superiores a todas as outras ideias apenas para mantê-lo no poder. Então, o iluminismo, a princípio, ele vem com essa ideia de trazer a luz, trazer o conhecimento, usar a razão no lugar apenas das ideias já então cristalizadas, com as próprias ideias religiosas, tá? E aí, gente, aqui na página 45 de vocês, vem falando então um pouquinho desses aspectos do iluminismo e como ele então se inicia, tá? Mas a gente tem que associar esse iluminismo com a seguinte situação: racional. Então a razão ela sobrepõe a religião, ela sobrepõe ao poder do rei até mesmo. E de certa forma vai fazer com o iluminismo, vai fazer com que as pessoas pensem, vai fazer com que as pessoas tendam a então buscar respostas cada vez mais racionais e não ficar naquela ideia medieval. Então, por isso que eu trouxe para vocês a ideia do iluminismo hoje. Minha última atividade que eu pedi para postar no site estava falando dessa transição, daquele mundo imaginário do medievo, não é? Onde as pessoas eram condenadas por bruxaria apenas por trazerem informações novas. As pessoas eram condenadas à morte apenas por usarem as ideias cada vez mais racionais. E essas ideias iluministas no século XVIII, elas vão acabar trazendo, então sendo levadas para todo o mundo. E por isso que é então uma revolução. Tá? Eu preparei para vocês alguns slides que nós vamos então falar rapidamente, ok? Porque a minha ideia é que vocês tenham esses slides e trabalhem esses slides depois com as atividades, tá? Que estão no final deles. Esses slides, gente, vocês encontram em um outro site também, que eu coloquei aqui para vocês buscarem depois, tá bom? Então, de certa maneira, o iluminismo ele vem para poder solucionar os problemas da sociedade, né? É um movimento intelectual, ou seja, um movimento que utiliza a razão, não vai ser um movimento radical, não vai ser um movimento que vai então usar a força física, mas vai usar as ideias racionais, né? As principais ideias do iluminismo vão ser buscar soluções simples, como assim o uso do dia a dia, tá? E de certa maneira, essas ideias racionais buscam um conhecimento. Então, gerar o conhecimento, fazer com que o conhecimento esteja empregado na sociedade, não apenas numa determinada posição social, não apenas na burguesia ou não apenas na nobreza. Quando a gente fala de iluminismo, nós estamos falando do apoio da burguesia também. Então, a burguesia também tinha interesse em manter essas ideias mais racionais, principalmente porque eram elas que estariam desenvolvendo uma forma de enfraquecer o poder do rei, né? E aí, então, nós temos diversas pessoas que trabalharam essas ideias racionais. Então, nós temos os filósofos, né? Os economistas,
os artistas, que foram então que trataram as ideias racionais iluministas, cada um à sua maneira, né? Então, primeiro nós temos aí, gente, olha só, Diderot e D'Alembert são filósofos que eles acreditavam que o conhecimento tinha que chegar a todos e tinha que ser de uma forma estruturada. Então eles criaram a primeira enciclopédia, que então dividiram em 35 volumes. E depois dessa publicação, dessa enciclopédia, outros iluministas também participaram, como era o caso do Barão de Montesquieu e Rousseau. Tá? O iluminismo, então, ele queria rejeitar as ideias da própria Idade Média. O iluminismo queria, então, olha só, limitar os direitos do clero, da nobreza e, além, questionar as doutrinas religiosas. A economia estava ligada a um liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico, ele vai então dizer que o Estado tem que se autorregular. Não tem que ter uma intervenção direta do Estado, tá? E o seu precursor vai ser Adam Smith. Na política, nós vamos ver então aqueles que eram contrários ao absolutismo, ao poder dos reis. Aqui eu coloquei para vocês um organograma só para vocês então pensarem um pouquinho e verem como que o absolutismo trabalhava, tá? E de certa maneira, esse absolutismo ele vai ter que se adaptar ao iluminismo, ou seja, os reis eles vão acabar então trazendo as ideias iluministas para poder se manter no poder, que é o caso do despotismo esclarecido, né? E aí, gente, eu deixo para vocês aqui 4 atividades, tá? A questão número 1 é uma atividade muito simples. A atividade 2, 3 e 4, 2, 3 e 4 e 5, né, na verdade, eu coloquei para vocês 2 vezes o número 4 aí, mas na hora de publicar eu corrijo, elas são atividades do próprio portal EDB, dentro do material complementar. Então, caso vocês queiram abrir por lá, também estará lá, beleza? Pessoal, muito obrigado, um bom estudo para vocês.